Olá, pessoas! Sejam bem-vindos ao Búria Podcast, seu primeiro e único podcast sobre Vampire Academy no Brasil. Eu sou a Luene. E eu sou a Gisele. E hoje, felizmente, finalmente, aqui para comentarmos sobre o último episódio da temporada de Vampire Academy. Bom, pessoas, demoramos, mas estamos aqui. A gente pulou uma semaninha aí, que a gente teve alguns problemas pra gravar, e teve a eleição no meio do caminho, né? Graças a Deus, né? Eleição maravilhosa. O foco não tava muito em VA, tava mais na realidade do país mesmo. A gente teve que parar pra comemorar, né, o resultado dessas eleições, Graças né? a Deus deu tudo certo, amém. Quer dizer, pro povo de São Paulo deu mal menos, mas... né? Vamos comemorar as vitórias, gente. É isso aí. Vamos comemorar o que a gente tem de bom. E aí a gente tem que voltar pra realidade de VA, né? Porque o 10º episódio é um episódio polêmico, né? Mas vamos à nossa resenha sem spoilers. Não é tão polêmico assim. Já tivemos episódios mais polêmicos nessa temporada, mas o desfecho eu acho que podia ser um pouco melhor. Mas enfim, a gente chega lá. Vamos pra nossa resenha sem spoilers, Gisele? Resenha sem spoilers. Vamos ver. Eu acho que este episódio, ele acabou ruindo sob o peso dos erros dos episódios anteriores, sabe? Ele foi meio que o ponto ali de inflexão. Tudo que tava vindo de errado na temporada acabou desembocando nesse episódio. Ele é um episódio bom. Eu não vou dizer que ele é um episódio ruim. Ele funciona como um episódio final, porque ele é grandioso, então tem uma batalha, tem ali mortes, tem acontecimentos chocantes, reviravoltas. Porém, é tudo muito artificial, porque você percebe que o roteiro ele tá puxando a história pra ela seguir no rumo que ele tem que seguir, não necessariamente o rumo que os personagens querem seguir, e isso me incomoda. Sim. O tempo todo, ele não é natural, né? Ele vai puxando pro lado. Exatamente. Ele vai puxando pro lado que a história precisa pra acontecer, mas não pra onde ela gostaria de acontecer. A história naturalmente iria pra um lado, mas pra ela acontecer, principalmente pra uma segunda temporada, ele vai puxando pra outro lado. Eu também acho que ele foi o episódio que deixou mais evidente o total esvaziamento dos livros e a distribuição dos plots da Rose para outros personagens. Quando a gente entrar na parte com spoilers, a gente vai falar mais abertamente disso. Mas é uma preocupação que eu tenho, porque se as produtoras falam tanto que elas têm história certa para fazer 3 temporadas, até possivelmente mais 2, incluindo o spin-off de Bloodlines, que diabo de história elas vão contar? Pois é. Mas vamos começar falando, já a parte com spoilers, sobre esse começo, né? Que ele já começa já trazendo alguns problemas bem evidentes desse roteiro. Dessa série, meu Deus do céu. O roteiro. Roteiro. A série começa já nos mostrando a invasão dos Strigoi, a corte, né? A San Vladimir, né? E mostra os vampiros, né, os guardiões já se preparando e as providências estão sendo tomadas, né, algumas pessoas sendo atacadas nas ruas, eles já começam a falar em evacuação. Aí vem a parte que eu acho problemática, porque eles mostram os membros do conselho entrando na salinha do conselho, eles trancando eles lá, falando, fiquem seguros aqui. A parte problemática 1, né, porque partes problemáticas tem várias. E aí eles pegam a rainha Alissa, vamos levar vocês para um lugar seguro, e trancam elas numa salinha também em outro lugar. Gente, se vocês estão evacuando a realeza, por que vocês não estão evacuando os políticos? E não só isso. O governo, né? O governo. Exato. Porque tá naquele caos ali, né? Meio Titanic, só os Moroi da realeza podem entrar nas vans, o resto tem que esperar as vans voltarem, lá. Aí eu pergunto, se tem van e se tem um protocolo de evacuação, por que não evacua o governo? Ponto número 1, você tira os responsáveis pelo poder, né, pela organização social ali daquele povo, você tira eles em primeiro lugar. Eles são os mais importantes. Segundo, tem uma monarca
e a herdeira ao trono, porque, né, o episódio 9 acaba com a declaração ali eu ia falar Ekaterina, meu Deus, eu não me desprendo com o nome dessa mulher. Da Marina anunciando a Alyssa novamente como herdeira. Você não deixa as duas juntas, sabe? Jamais. A família real britânica não viaja no mesmo avião, isso é de conhecimento de todo mundo. O presidente e o vice-presidente de um país não viajam juntos, nunca. Exato, gente, é uma burrice você colocar a monarca em atuação e a herdeira no mesmo lugar. Sim. Porque não seria faz o muito menor fácil sentido. eliminar. Teria como acontecer um golpe de estado, teria como acontecer um acidente e aí você ficar com o governo descoberto, sabe? Teria. Olha, é a ideia mais merda que eu já vi. Não faz sentido dentro da realidade, né? Exato. E isso é o quê? É a série forçando um acontecimento pro roteiro seguir o rumo que ela precisa seguir. Sim. Porque é uma escolha burra de todos os lados. Se eu que sou da audiência tô falando, gente, isso é burro, não é possível que quem escreveu não esteja percebendo. Lembra daquele episódio lá, personagens inteligentes fazendo escolhas burras? Aqui Episódio são muitos. 6. É o episódio 6. Aqui são muitos personagens inteligentes fazendo escolhas muito, muito, muito burras. Né? Não faz o menor sentido. E não é que colocaram assim, tipo, a rainha e a Alyssa num bunker de segurança máxima. Não, levaram elas pro topo de uma torre. Não, elas tinham que ter ficado... Olha, eu vou te falar, logo na sequência tem meu Deus do céu, como é o nome dela, meu Deus? A Alberta. Eu já tô esquecendo o nome de todo mundo. A Alberta abrindo as celas da Sasha e do Dimitri. Eles estavam mais seguros ali que a rainha e a Alyssa. Deviam ter enfiado a rainha e a Alyssa nas celas. Exatamente. E daí montava, tipo, no corredor um monte de guardião. Acabou, nenhum Strigoi passava. Jamais. Mas não, eles botam elas numa salinha, que é facilmente invadida, como a gente vai ver mais pra frente no episódio. E aí, gente, eu pergunto, por que a Sasha voltou? Ela teve uma função zero. Eu sinto que fizeram aquela coisa porque a gente imaginava que assim, nossa, no episódio 10, a coisa do Dimitri ter sido acusado de traição vai ter função, né? Não tem. Não tem função nenhuma, não acontece nada. Você percebe que aquilo só existiu pro personagem ter uma história no episódio 9, porque senão ele não teria. Eu tava esperando uma coisa tal qual Rose de Titanic, né, indo salvar o Jack na hora que o navio tá afundando, ele tá preso lá, ele tá algemado. Eu confesso que a Rose voltando pra São Vladimir, pra mim foi meio anticlimático. Nossa, totalmente. Eu achei que ia acontecer de um jeito, eu gostei do jeito que aconteceu, porque o Mason falou a verdade, né? Mas eu, sei lá, achei que ia ser de outro jeito, não gostei não, criei umas expectativas que não foram atingidas. Não, mas antes da gente chegar lá, a gente já tem, pela terceira vez dessa série, Jesse e Silver transando, meu Deus do céu. Por quê? Por quê, meu Deus? Na hora que eu abri, 7 horas da manhã da quinta-feira, fui lá no Peacock, botei meu episódio, eu vi a classificação indicativa, eu vi o S de sexo, eu falei, venci. É hoje, é hoje. É Romitri, é hoje. Guardaram pro 10, mas é hoje. No instante que eu vi Jesse e Silver, eu falei assim, não vai ser Romitri, é essa bosta. E aí o meu brilho morreu. E até agora, gente, eu tô aqui apagada, porque o meu brilho ficou. Não tem nada que eu possa fazer. E eles estão lá transando de novo. E tá tendo uma porra de uma invasão. Tá todo mundo berrando e quebrando as coisas nas ruas. Primeiro, que eu acho maravilhoso que ninguém invade a lojinha de maconha dela. Não, nem os Strigoi, nada. Então, tipo, os Strigoi só estão pegando quem tá na rua. Eles nem entraram na casa de ninguém. Era só todo mundo ter ficado em casa. Sei lá, os guardiões terem ido atacar eles nas ruas. Exato. E segundo, que eles mesmos estão cagando. Tipo, nossa, tá um caos lá fora. Vamos meter? Vamos. Zero preocupação, sabe? Muito, muito aleatório. Não, e assim, episódio final, a gente podia estar perdendo tempo com tantas coisas mais necessárias do que Jesse Silver, por favor. E eram personagens que já tinham desaparecido, sabe? O Jesse, ele aparece no episódio 6 e depois ele some. Ele aparece uma cena com no Christian episódio e 8. lá.
brevemente ali no episódio 8, e aí agora ele volta pra ter uma conclusão e quase que um arco de redenção que não houve construção pra isso. Nossa. Ah, eu vou falar a frase que eu mais falei aqui. Eu caguei pro Jesse, porque eu não quero o arco de redenção do Jesse, gente. Ô inferno. Já é nessa cena que ele e a Silver têm o diálogo problemático? Não, é depois. Não, é depois, né? Então tá. Na sequência, nós temos Christian e Mia chegando, né? Que foi a cena que foi distribuída um dia antes, né? Que chegou nas redes sociais um dia antes. Eles chegando nos ônibusinhos, lá nas vanzinhas, eles falando que as vans são só da realeza. E aí, nisso, o Christian vê um dos monges fugindo, ele fala, meu, você não pode fugir não, você volta aqui, você tem que fechar as wards. E ele fala, não tem como, porque a estaca sumiu, ele só tem uma estaca por província, porque isso é muito inteligente. Ah, senhor. É uma coisa um pouco insustentável. Eu acho que a série, ela de novo, ela faz aquela dança do todos vocês, espectadores, são burros e não vão questionar uma coisa óbvia que é como que a sociedade deles se sustentou por 6, 7 séculos. Porque em algum momento fala que lá pra 1400 e qualquer coisa, né? Sim. Foi 1400 e pouco que eles se fecharam. Nessa província, com uma estaca por província. Como? Porque sabe, assim, é você partir do princípio que em 600 anos ninguém quis dar um golpe. Eu acho insustentável isso. A magia da estaca não se desfez, sabe? Sendo que nos livros é uma coisa que as wards elas têm que ser de tempos em tempos, elas têm Mas não só nos fazer. livros, na própria história, né? A própria série fala ali que tem que verdade, fazer a que cerimônia do monge lá, né? Que também morreu, fizeram aqueles side rounds horrorosos pra nada. Porque se tinha essa estaca, pra que precisava dessa cerimônia? Não é nem se tinha estaca, se não tinha estaca, tipo, side rounds existiram, sumiram e a gente não sabe até hoje quem que atiçou esse cachorro maldito contra o monge. Provavelmente foi a Tatiana, mas tinha que ter resposta, gente. Não, a gente não tem resposta, a gente só tem Colocaram perguntas. aquilo lá, eu não sei se foi fanservice, porque foi mal feito pra caramba, ficou horrível. Eu não sei, me irritei. E olha que eu tô no começo do episódio. Não, calma que ainda tem coisas piores, porque nessa cena, né, o Christian fala, não, então eu vou atrás, vou tentar resolver, porque parece que não tem adultos nesse lugar, né, o Christian que resolve, não, eu vou atrás desse negócio da estaca, eu vou resolver mas isso. desde o episódio anterior, né, que os adolescentes, eles foram descobrindo armação atrás de armação. Pois é. Eles estão vivendo assim, tipo, adolescentes resolvendo problemas, assim, de segurança pública, porque o que o Christian tá fazendo... E não tem ninguém preocupado com a estaca que sumiu, sabe? Tá, as pessoas estão no modo meio pânico, mas mesmo assim, gente... Pois é. E aí nessa cena aparece o Vitor. Vitor, uma pessoa tão importante na temporada inteira. Aí ele só tem 2 cenas nesse episódio. E o ele Jesse tem 2 várias cenas, as 2 são cenas merda e simplesmente o que a gente achava que aconteceria, que seria a construção do vilão, né? Não teve. Não. Primeiro ele chega na Mia pedindo de perdão pra ela, tipo, dá uma confusão. Ele não tá falando assim, você tá viva, você tá bem? Vou dar um jeito da gente ir embora. Não, ele só, me perdoa. No meio, pode vir aqui um Strigoi e nos matar nesse momento. E ela fala, não é pra mim que você tem que pedir perdão, e deixa ele falando sozinho. E o Vitor não faz nada, fica com cara de bunda ali no meio da multidão. Exatamente. Gente, o que aconteceu com o Vitor? Pelo amor de Deus. Gente, o Vitor era um vilão tão interessante nos livros. Ele tava interessantezinho na série, eles estavam construindo um arco Ele não tava interessante, interessante, Luane, desculpa. A gente achou que ele estava interessante porque a gente supôs que ele se tornaria vilão no final da trajetória. E não foi o que aconteceu. Agora você assiste em retrospectiva, sabendo o que vai ser o Vitor no último episódio, e ele é bobo. Ele é um personagem assim, bobo, chorão. Eu quero fazer tudo pelo que não sabia de nada, que nunca foi pesquisar o negócio da filha dele. Ai, meu Deus. Exato.
Exato, o Victor ele não é um bom personagem. Ele parecia um bom personagem porque a gente supôs que ele estava ali numa escalada vilanesca e ele não tava. A gente queria acreditar, né? A gente queria muito acreditar nisso. Ai. E aí corta pra Rose e o Mason no carro, né? E aí o Mason explica da onde surgiu o carro, né? Que a gente tava reclamando no episódio passado. Olha, xinguei tanto isso, mas teve justificativa. Então eu me sinto na obrigação de vir aqui agora e pedir desculpa. Não, a gente sabe a origem do carro. Eles deram... Eu acho maravilhoso, porque eles se preocupam em dar uma explicação pra origem do carro, mas eles não se preocupam que o Victor pesquise sobre a doença, né? O poder da filha dele. Mas enfim. O Mason, ele explica como ele sabe dirigir e como ele tem um carro. Mas ele não explica como que eles passaram com este carro pelas wards sem ninguém encher o saco deles. Isso não ficou claro, né? E aí, nessa conversa com a Rose, ela fala que ela tá sentindo a Lisa, que ela tá percebendo que tá acontecendo alguma coisa, mas ela não vai checar. E aí, tudo bem, eu entendo a Rose, ela tentar, tipo, vou manter esse distanciamento e tal. Mas, gente, tá tendo um ataque Strigoi na série. Eu acho que a Lisa está em pânico, apavorada. Eu acho que a Rose sentiria esse sentimento e a própria Rose da série não ficaria sem checar o laço. Não, mas não é nem isso, não é nem isso. A Rose da série não aprendeu a controlar o laço. Em nenhum momento mostra... porque todas as vezes que a Rose vai parar na cabeça da Lisa é em momentos assim de grande tensão. Porra, no primeiro episódio tem ali a cena que a Lisa tá tendo uma crise de pânico... E a Rose tá no dormitório, ou a Rose tá lutando com o Mason, não sei qual das duas. E ela, acho que ela tá lutando com o Mason, ela sente, por isso ela é derrubada. E a Alissa tá numa crise de pânico, porque assim, olha, sei lá, você lembrou não pode seguir sua vida. Ela lembrou de uma frase do irmão dela no carro, né? Sobre as responsabilidades. Uma merda assim. Agora, tá tendo um ataque Strigoi. A Alissa deve estar no auge do pânico dela. E isso não é suficiente pra sugar a Rose? Sim. É bem aleatório, né? É só quando o roteiro acha conveniente, né? Exato. Mais uma vez. Porque quando a Alice é anunciada como rainha a primeira vez, ela nem tá com um pânico extremo, ela só tá, tipo, assustada. É mais uma vez que ela é sugada. Então, tipo, e ela vê aquela situação. Então, tipo, provavelmente ela seria sugada ali. Não tem motivo pra Rose não ter sido sugada pra mente da Alissa naquele momento, sabe? Não há uma justificativa dentro do roteiro. E aí você tem uma piora disso, né? Porque tudo bem, a Rose não foi sugada porque ela magicamente aprendeu a controlar o laço, assim, sem nunca ter tentado. Ok. Mas ela saber que tem alguma coisa acontecendo com a Alissa e ela deliberadamente escolher não checar... E ela sabe que... Ela até comenta com o Mason que há alguma coisa acontecendo. Ela meio que dá a entender que é algo grave e ela não tá checando. E aí a desculpa dela é, não vou checar, ela tem o Dimitri. Pois é. Mas só que assim, até então, por mais que ela não soubesse que o Dimitri foi condenado, ela sabia que o Dimitri estava em prisão domiciliar, gente. Então ela sabe que ela não tem o Dimitri naquele momento. Mas isso nitidamente foi um diálogo que existiu ali pro Mason se redimir. E a gente achou que o Mason ia... cagar no pau, mas não. Não, ele vai e conta pra Rose, né, o que aconteceu com o Dimitri, que ele foi preso. Eu gostei. E aí a hora que ela acha que ela... porque isso não fica explicado, né, mas provavelmente ele contou, ela deve ter checado o que tá acontecendo, ela falou, vamos voltar, né, agora sim ela volta. O Rafa assistindo essa cena, ele falou, o Mason só devia estar de olho na estrada esperando a placa, último retorno. A hora que passasse a placa, último retorno, ele falava, então, o Dimitri tá preso. Rose ia falar, a gente tem que voltar. Putz, perdemos o retorno, não tem mais o que fazer. Não dá nem pra dar uma meia volta ali com o carro. Não. Né? Mas ok, o Mason se redimiu, contou pra Rose e aí supostamente, a gente supõe que ela falou assim, lindo, volta, dá ré no carro e vamos voltar. Seguindo, né, enquanto a Rose está voltando, Lisa está lá com a rainha, né, e a rainha pede uma fornecedora pra ela passar o tempo ali, né? Enquanto isso, elas estão conversando sobre ela tá com fome, né? Tá tipo rolando um auê, tô com fome. E a Alissa fica, né? Tipo, como é que você tá tão calma assim? Aí ela fala aquela frase do Victor
dos trials, né? Que eu não lembro direito mais como é que era. Que é tipo um monarca, ele tem que estar disposto a dar tudo pelo seu reinado. E mesmo que ela esteja sentindo medo, ela precisa manter a calma porque, né, outras pessoas dependem dela. É basicamente isso. Exato. E aí ela toma lá o sanguezinho da fornecedora e ela começa a Alyssa fica lá alisando o dicionário que o Christian deu pra ela. Aí ela pergunta o que é aquilo, aí ela fala que ela ganhou do Christian. Aí elas ficam falando que as cerimônias, né, do pré-nupciais são bonitas e lá. E aí, de repente, a fornecedora cai morta. Mas não é nisso que a rainha já fala que ela tá casada? Ainda não, ela ainda não falou que ela tá casada. Ah, tá. Calma, o que eu achei maravilhoso dessa cena é que a Alyssa tá com esse vestido de baile, sei lá por que motivo. E a própria Daniela falou que fizeram uma bolsinha pra combinar com o vestido e ela poder carregar esse dicionário pra cima e pra baixo. Pra quê? Ai. Por que nessa cena ela está com este dicionário? Só pra servir pra... Só pra rainha poder falar que ela e o Christian já estão casados. Sabe, tipo, é tudo assim, não, eu tenho que colocar uma cena muito burra aqui, mas eu preciso dela pro meu roteiro funcionar. Gente, como que ninguém viu isso? É o tempo todo. É questão da fornecedora, né? Ela leva eles envenenam uma fornecedora com a expectativa de que a rainha já vai tomar o sangue imediatamente. A rainha podia falar assim, vou deixar esse lanchinho pra mais tarde. Aí a mulher morre antes dela tomar o sangue, né? Exato, podiam ter deixado, ela podia ter falado assim, eu não sei quanto tempo essa invasão vai durar, então deixa essa mulher aí no canto, porque a hora que eu tiver sede eu bebo. Não. E aí o plano muito bem estruturado da Tatiana ia por água abaixo. Ai, Jesus. Mas enfim, né? O roteiro, mais uma vez, não pensa nessas possibilidades, né? Parece que todo mundo é burro o suficiente pra cair nas armações pífias da Tatiana, né? Mas agora que a gente já sabe que a Tatiana envenenou a rainha e tal, já dá pra dizer que a Tatiana é a Tasha, né? A Tatiana pegou o plot da Tasha. Que também sumiu, né? Ela foi citada e provavelmente morreu. A gente vai perceber aí no fim da série. Ou que esqueceram, a Tatiana... eu acho que esqueceram. Esquecer a Tatiana a Tasha no churrasco. Ai, senhor. Mas segue, vai. Na série, no churrasco da série. Mas o dia está clareando. E aí aparece a Tatiana andando pelos corredores ali com o seu guarda-chuvinha, né? Seu guarda-solzinho, aliás, desculpa. E ela lembrando, né, de todo o plano maléfico, da hora que ela resolveu. Só faltou uma risada maligna, né? Ah, senhor. Só faltou isso. Deixa eu ver. Ainda ela mostra ela relembrando da hora que ela transou com o André, pra gente rever a bundinha do André, né? Então tem tudo isso, né? Ai, meu Deus. Essa cena é completamente desnecessária, porque não teve um motivo pra isso acontecer. Então, essa cena não tem motivo, porque ela fala que ela gostou dele, mas ela já tava planejando atacar a limusine dos Dragomir, cujo objetivo dela era pegar o André. Gente, vamos pensar, por favor. Vamos pensar. Ela tinha o objetivo de pegar o André com vida, né? Porque ela tava precisando dele pra ele ser uma enciclopédia humana pra ela, porque ela não tinha o poder de estudar todas as regras, ela precisava de alguém que já estudou. Ela me bota ele num acidente de carro. Ela não podia ler, né? Ela tinha que sequestrar uma pessoa. Exato. Aí ela me faz todo um acidente de carro no qual ele poderia ter quebrado facilmente o pescoço e morrido, né? Gente, ele bate a cabeça com muita força. Tem a cena ali no primeiro episódio. Ele podia ter perdido a memória. Ele podia ter ficado em coma. Ele, sabe... Tanta coisa podia ter acontecido com o André que deixaria ele inútil. Porque a Tatiana precisava. Por que ela não sequestrou ele depois? Por que ela não seduziu ele? Ai, qualquer coisa, né? Ela podia. Era muito mais fácil. Já que ela tava afim dele, já seduzia, ia trabalhando pelas beiradas, sabe? Teria sido muito mais interessante ter mantido a família Dragomir viva até um certo ponto, com ela seduzindo o André. Ou se eles queriam manter o André vivo, né? Tipo, ou se quisesse matar os Dragomir também, fazia ser um acidente, não um acidente provocado. Não, assim, não faz. É um plano que não faz sentido. A gente tava discutindo no episódio passado que talvez ela fosse a Avery, né? Que ela tivesse o poder da Avery. Mas ela aparentemente não tem, não. Então não faz sentido, não faz sentido. É ruim, gente, é ruim. É ruim, Isso aí é ruim. ruim.
É ruim. Não dá, não tem pano que se passe aqui agora. E aí ela chega falando com o André, né, que está o quê? Barbeado, de cabelo cortado. Ele tá há meses no cativeiro, mas ele tá pleno, como no dia em que ele saiu da limusine. Não, eu gosto que a ameaça Ele dela não emagreceu, ele não perdeu músculo, sabe? Ele ficava malhando lá no cativeiro que a Tatiana deixou ele. Não, e assim, o plano, o tempo todo... O plano não, a ameaça era... Você vai me ajudar, senão eu vou matar a Alissa. Ela também podia ter morrido no acidente da limusine, tá, gente? Assim, tipo, poderia ter morrido todo mundo nesse acidente. Não fosse E alguns, assim, que garantia o André tinha de que a Alissa ainda tava viva? Pois A Tatiana não sabe de levava nada. provas de vida pro André, não tinha como ele saber. Ele tá ajudando ela numa hipótese. É muito ruim, gente. É ruim. O plano todo ele é ruim. É tipo, é o roteiro desafiando a nossa inteligência. Tipo, Ele não se sustenta. Ele não pensa que a audiência vai pensar, gente, isso aqui não faz muito sentido, sabe? Não... É, vilão de desenho de criança, sabe? É o pica-pau do mal. É isso. Ai, olha, é muito ruim. Essa é a parte que a história é ruim, gente. Esse arco da Tatiana é ruim. E ele já tava me incomodando desde o começo. Não, a Tatiana, ela nunca foi muito bem desenvolvida, mas, tipo, eles vão se justificar, a gente não desenvolveu ela porque a gente queria guardar essa grande vilania pro final. Gente, desnecessário. Esse arco do André foi totalmente desnecessário. Mas que grande vilania. Ela é descarada o tempo todo. Ai, meu Deus, não... Ela nem é sutil, né? Ela tem um plano de dominação, mas ela não é nem um pouco sutil pra chegar nesse plano. Tipo, Só o tempo o todo ela tá Dimitri, que é uma anta que nunca viu. ela O tá o tempo Dimitri é todo aquela botando besta. ela tá o tempo todo botando a perder, né? O próprio plano. E aí o Dimitri cai nesse plano. Ai, Quer dizer, ele cai por um episódio, né? Eu acho que ele foi, sei lá, abduzido nesse episódio. Só pode. Não era o Dimitri. Era o gêmeo burro dele. Era o gêmeo burro, porque olha, era o Demetrius. Era o Demetrius, o gêmeo burro, porque, sinceramente... Não, e assim, ele ficou ali meses ajudando a Tatiana, aí só nessa hora que começa a haver uma discussão ali que a Moira fala, não, eu vou matar ele, vou bater nele, sabe o que ela quer fazer? Por que a Moira obedece a Tatiana? Essa é a pergunta. Até hoje não ficou esclarecido como é o contato dela com os Strigóis. Eles quiseram esclarecer o plano dela em relação ao André, mas não esclareceram como começou esse contato dela com os Eles Strigóis. se preocuparam em justificar como que o Mason tinha um carro. Sim, mas não me justifica como Exato. Como é que ela fala com os Strigóis? Por que os Strigóis seguem ela? Nada. E a Moira, que a Moira é racional? Isso também é outra ponta solta que ficou pra segunda temporada. Ai, nossa. E nesse momento, depois de, sei lá, meses que ele tá ali preso, ele percebe a Tatiana se movendo. Ele fala, você se move como uma guardiã. Como uma dampira. Como uma dampira, né? Como uma... Ai. Tasha, ela é a Tasha. Ela é a Tasha que teve um amor. amor... O Dimitri, ela se move como uma dampira. Ela teve um grande amor que ela perdeu, que provavelmente vai ser o Ambrose, que vai fazer as vezes do Vin. É isso. Aí ela tem um grande plano de dominação, porque ela fala pra ele que ela não pretende ficar muito tempo no poder, né? Ele fala, você sempre fala em conquistar o poder, mas vocês nunca falam em mantê-lo, né? Então é tipo, ela tem um grande poder, um grande plano de dominação, que eu acredito, aparentemente ela tá querendo tomar o poder pra destruir de dentro pra fora todo aquele sistema, É uma né? vingança, né? Ela vai se vingar da sociedade, né? Que tirou o grande amor da vida dela. Ela quer se vingar da sociedade que tirou o grande amor da vida dela, que era o guardião, provavelmente. Só que, gente, a vida dos guardiões. Livros, então, nos livros, a Tasha, ela era muito justa. Ela queria que os Moroi lutassem e ela preservava os vampiros. Ela tinha um bom relacionamento com eles, tanto que no conto dela, ela fala que a maior parte dos amigos dela eram vampiros e etc. O grande amor da vida dela foi um vampiro, que era o guardião, não sei o que. Ali, a Tatiana, ela tá assim, vampiro... Foda-se, se morrer, morreu.
Então, ela, tipo, não tem amor a nada. Ela só tá com esse grande plano de vingança da novela do Valcir Carrasco. Exatamente. Porque, tipo, não tem. É um grande plano ruim, né? Tipo, E é Valcir Carrasco, novela das 6, tá? Com guerra de bolo, gente sendo jogada no chiqueiro. No chiqueiro. É isso. Ai, meu Deus. Calma que ainda piora, né? Ainda tem mais, infelizmente. Vamos, segue o baile, vai. Mas enfim. Aí nós temos os moróis correndo pelas ruas com paninhos na cabeça. Todos mendigatos ali, né? Então, nessa hora fica uma coisa assim, tipo, ok, a série estabeleceu desde o início que os Monroe podem andar no sol desde que eles não tenham contato direto com os raios solares. Porém, você vai ver ao longo desse episódio os Strigoi usando a mesma estratégia. Daí você fala assim, caramba, se os Strigoi podem andar no sol só com um capuz, o que impede eles? Nada. Não, tipo... É muito... De novo, é uma coisa que a série quer reconstruir, é uma coisa que já tá bem estabelecida nos livros, que funcionava bem nos livros, e eles se sentiram na obrigação de refazer. Não, os nossos Strigoi são diferentes. Ah, pra puta que pariu. Tipo, gente, nenhum vampiro de nenhuma mitologia de vampiresca, até onde eu lembro, tipo, tirando Crepúsculo, assim. Eu ia falar Crepúsculo, como assim? Em The Vampire Diaries eles também andam na luz do dia, mas eles têm uns anéis, pelo menos até a temporada que eu assisti, eles tinham um anel que eles podiam, que dava esse poder deles, né, essa proteção durante o dia e tal. Mas não eram todos os vampiros, não eram todos os vampiros que tinham. Então era só lá o Damon e o Stephen. Enfim, essa coisa dos Strigoi poderem andar assim no sol só de capuz vai render uma cena vergonha alheia mais pra frente. Mas quando a gente chegar nela eu falo. Mas enfim... Então nessa confusão, né, aparece a Rose e o Mason, que levaram a noite inteira pra chegar na corte, né? Ficaram dirigindo a noite inteira. O Mason tava dirigindo devagar, quase parando. Estavam já bem longe quando eles deram a meia volta. Eu acho que já tinham passado realmente o último retorno, foi meio difícil voltar. E aí eles encontram com a Meredith, começam a discutir, eles perguntam por que esse povo todo não foi evacuado. Ela fala, eles são os não reais, as vans foram, mas elas não voltaram, né? Como a gente já esperava que ia acontecer, né? Titanic, quem assistiu o Titanic sabe. Porque os morais da realeza estão incomodados, né? Alguma coisa assim, eu não lembro exatamente a frase, mas é alguma coisa pra justificar que a gente que não interessa, né? Pra dizer que é a futilidade deles. E aí, nesse momento, nós temos um momentinho Romitri, que é a hora que a Rose vê o Dimitri no meio ali da... que eles se reencontram. Parece que eles ficaram 3 anos separados, né? Foi um dia, mas eu não tô nem aí. Eu quero um encontro de milhões. Mas aquele olhar de um pro outro, ele olhando pra ela, pensando ela tá aqui, tipo... Mas ao mesmo tempo ele não queria que ela estivesse ali, tipo... Pelo menos é o que eu sinto quando eu olho esse olhar, né? Tipo... Aí eles começam a conversar, né, sobre um plano pra resolver essa situação, né? Afinal de contas, só tem essas pessoas ali resolvendo os problemas. O resto foi tudo embora. Todos os adultos responsáveis foram embora. Exatamente. Então, senhor. Aí eles resolvem como é que a gente vai dar um jeito de evacuar essa galera. E aí a Meredith começa a enrolar e tal, e aí ela fala que tem uns túneis que ninguém sabia que existia. E a justificativa dela é assim, eu leio mapas. Provavelmente isso faz parte do segredo dela, aquela coisa que o Mason já falou. Do grande segredo que também não se revelou qual que é. O grande segredo que a gente não sabia que ela tinha, porque ela nunca saiu muito com a família dela, e de repente apareceu falando que ela tinha um segredo. A gente nem sabia que ela tinha falou, segredo. Você tem um segredo, e aí agora, olha, evidência do segredo, eu leio mapas e sei de túneis. E aí ela fala, mas a gente precisa limpar esses túneis, porque devem ter Strigóis lá. Aí eles vão fazer o quê? Vamos montar uma equipe lá pra limpar os túneis? Não, vamos mandar Rose e Dimitri lá. Não, porque a Rose... Não, é porque todo mundo tá assim, mas é arriscado, porque é, tipo, o esconderijo perfeito pros Strigóis. Daí a Rose fala assim, não, se você souber que os Strigóis estão chegando... Só que o único que sabe que ela pode sentir Strigoi é o Dimitri. O resto das pessoas não sabe. E todo mundo olha pra Rose como assim, verdade, ela sente, vamos confiar nela.
Ela Eles nunca contou simplesmente isso pra aceitam. ninguém. Eles aceitam as coisas, assim, tipo, né? Ai, senhor. E aí, beleza, ok. Se você tá falando que você sente, a gente aceita e vamos lá. Vamos traçar um plano em cima do que você tá dizendo agora, que a gente nunca viu na vida isso acontecer, mas beleza, se você disse, Mas eu tá dito. confio, se você tá dizendo que tem essa capacidade, é porque você tem. E aí Pois o é. Mason tem uma atitude bonitinha, né? Nobre, pelo menos. Que é falar pro Dimitri ir com ela, porque ele é, tipo, o melhor guardião, eles treinam juntos, eles vão saber se virar lutando. Ah, o Mason, ele é todo fofo nesse episódio, né? Pobre Mason, né? Cara, o Mason, ele é lindo, ele tem uma bunda gostosa, ele é fofo, ele é romântico, mas ele não é o Dimitri. Fim. Sim. Acabou. Não tem chance. Desculpa. Tem nada que eu de possa você não fazer. ser o Dimitri, querido. Já cagou, já era. Fim da fila. Mas assim, eles poderiam ter chamado mais pessoas, eles poderiam ter falado, vamos chamar mais guardiões, vamos... Eu também acho. Não, vai só o Dimitri e a Rose, Mas simplesmente. eles tinham que ter uma DR, Luene. Você tem que entender. Precisava Eu ser gosto os dois. dessa cena dos dois juntos, eu adoro! Mas não faz sentido só irem os dois, eu preciso observar isso, Tanta né? coisa É que o meu não faz trabalho aqui, sentido. é o meu trabalho aqui. Isso é verdade. Mas tem tanta coisa que não faz sentido que este pano eu vou passar, entendeu? Porque é o Dimitri. É isso. Eu tô passando senhor. pano, sei lá, num cocô, mas tá fazendo diferença nenhuma, mas tô passando. Tá, No só meu passando papel pano e o de cocô passar tá só pano, espalhando. tô passando. Exatamente. O cocô só tá espalhando, tá só isso, né? Eu não Mas sei. tudo bem. Ah, Jesus Christ. Ah, senhor, mas enfim, a bosta continua, porque o Christian chega lá finalmente na bibliotequinha lá da alta sacerdotisa, né? Nos arquivos, né? Nos arquivos, né? E aí ele encontra o Strigoi, que tá ali escondido, e aí a alta sacerdotisa corta a cabeça do Strigoi. Eu não entendi, o Strigoi ficou esperando o Christian chegar, mas a mulher já tava ali dentro, em vez de ir atrás da mulher, enfim. Não vou nem falar nada. E a série também não tinha estabelecido até então que se você decepar a cabeça de Strigoi, ele morre. Mas isso é uma coisa que só sabe quem lê os livros, mas tudo bem. Mas eu acredito... bom, assim, até aí a gente acredita que é meio óbvio, né? Porque eu acho que se você separar a cabeça do corpo, qualquer criatura pode morrer, né? Em Crepúsculo, dá pra se não queimar, não morre. Eu relevo o Crepúsculo porque eu acho uma mitologia meio merda, mas enfim. Mas é um vampiro muito popular. Tudo bem. Já faz parte da cultura pop, não dá pra descartar, entendeu? Desculpa, tem Crepúsculo aí, mas enfim. E aí, o Christian começa a falar que veio pra ajudar, né? E não importa, Luene, eu acho que assim, você tá estabelecendo um universo do zero, você tem que contar de novo. Não interessa que vampiro já existe há séculos, tem razão, conta você tem de razão. novo. Por favor, né? Mas enfim, o Christian tá lá e aí é a hora que elas comentam da estaca, e aí é a hora que a alta sacerdotisa fala que só tem uma estaca por província, né? Essa loucura completa. E que eles estão Essa tentando coisa de tudo. insustentável, porque isso é insustentável, a verdade é. Eles estão tentando replicar, né? Porque ela é encantada por San Vladimir, eles até tentaram com o sangue dele, não conseguiu. E aí ele fala que ele pode ajudar, e ela fala, pra quê? Pra você contar pros seus pais, Strigoi? Ele fala, não, minha filha, eu sei de coisas aqui que vocês poderiam me excomungar, mas eu acho que eu posso ajudar, e eu tô querendo me redimir pelo que eles fizeram. E aí corta a cena, né? Porque eles poderiam fazer uma cena contínua. Não. Poderia, mas uma coisa que eu não gosto é assim, tipo, ela é alta sacerdotisa, ela é o membro mais importante, ela está no lugar mais alto da igreja e ela não sabe sobre São Vladimir? Ela não sabe sobre o espírito? Pois é. Ninguém sabe sobre o espírito, só os adolescentes que foram inteligentes o suficiente pra descobrir. Então, eu acho que assim, pra igreja manter um negócio em segredo escondido, ela tem que saber o que ela tá escondendo, né? Sim. Aí corta, e mais uma vez nós temos os Strigóis, eles estão aparecendo, assim, os guardiões estão matando o Strigoi, ele tá embaixo de uma alamedazinha, uma pontezinha, sei lá, uma coisa assim. Ele nem tá tão escondido do sol, gente, tem raios de sol ali, que vem da lateral, eu não sei, sabe, como... Os Strigóis, eles só não precisam estar diretamente no raio do sol, mas eles podem estar na luz do dia. Esse é o problema me incomoda. Eles estão à luz do dia ali o tempo todo, só não pode pegar o sol.
Só isso. O problema é o raio de sol. Então, se eles fossem pra Inglaterra, que é onde chove o tempo todo, não tem problema. Eles andariam. Porque se fosse esse o problema também, ali na invasão do livro, eles ficariam na floresta embaixo da sombra das árvores e tava tudo certo. Exato. Ou se espremia todo mundo dentro da cabana e acabou. Sim. E aí, volta pra Alissa com a rainha, e a Alissa tá tentando curar a rainha, mas ela não tá conseguindo porque é um envenenamento, então aparentemente ela não consegue curar envenenamento. Não é um acidente de carro brutal que fez todos os órgãos internos da sua melhor amiga explodirem quando ela foi atirada pra fora. É veneno. Putz, veneno eu não sei. Se fosse hemorragia interna, parada cardíaca, eu saberia, mas veneno, não. E aí tem uma coisa que a Alissa fala que é um pouco polêmico, porque ela fala pra rainha que ela não pode perder ela também. E é muito dramático isso. Mas por quê? Qual a ligação sentimental que elas têm? Em que momento a história desenvolveu um relacionamento da Alissa com a rainha? Que até depois, mais pra frente, quando a rainha tá pra morrer ali, a Alissa fala, eu nunca vou te esquecer. Sempre vou lembrar de você. Mas por quê? Se ela tivesse tido um treinamento, né? Exato. A série, se ela tivesse passado essa primeira temporada inteira, a rainha convivendo com a Alissa, ensinando a função, né? Explicando como é que seria essa transição de poder. Você até falava, elas tiveram uma amizade, mas não teve. A Alissa viu a rainha 2, 3 vezes. Depois que a Alissa perde o Corum, a rainha esquece da Alissa, joga ela pra escanteio, ela não tá nem aí pra Alissa. E aí, de repente, tem todo esse drama. E aí vem o guardião e fala que todos os médicos foram embora e não tem médico pra rainha. Guardem essa informação. Não tem médico pra rainha. Mas, gente, assim, tipo... Isso é importante, já que lá na frente... Eu fico pensando, que plano de evacuação bosta é essa que ninguém nem pensa em deixar um médico de plantão, né? Então, já que vocês não vão evacuar todo mundo, né? Tem que ter uma equipe médica pra trás, alguma coisa assim, né? Não. Até numa guerra tem equipe médica, mas não. Então, não né? Tem mas ok. Médica. E aí nós temos o André tentando se livrar ali ele tá meses preso, mas agora que tá tendo uma invasão, esse Goy, ele resolve que ele vai se soltar, porque ele percebe que tá meio solto ali o negócio do teto, e aí ele fica provocando a Moira pra ela bater nele, e aí soltar melhor o negócio. Ai, gente. É ruim. Não gosto dessa coisa do André vivo, então eu vou implicar com tudo que envolve ele. E é isso. Mas é porque é ruim mesmo, gente. Porque tantos meses, só agora, convenientemente, nesse momento, o negócio vai soltar. Tipo, e ele não mais tá fraco, Então, e ele não tá fraco, ele não tá há meses sem beber sangue, sem se alimentar direito. Ele tá, tipo, forte o suficiente pra usar a própria magia, pra escapar, pra correr pelas ruas. A Tatiana tá cuidando muito bem dele, né? Tá dando comidinha. Tá dando pra ele, não sei. Pelo menos ela deu pro Dimitri, né? Isso é alguma coisa boa já. Porque seria pior, seria mais traumatizante. Agora você imagina nessa cena, Luane, que merda. Não precisa imaginar, não imagine. Tá, desculpa, vou falar pro meu cérebro. Cérebro, não imagina. A Luane mandou não imaginar. Não, eu mandei não imaginar. Que horror. Pensa em Rose e Dimitri. Mas enfim, aí ele tá escapando e aí nesse momento o lugar super seguro que a rainha e a Alissa estão começa a ser invadido por Strigóis. Porque ela fica sem guardião, né? Os guardiões falam, a gente vai ter que ir pras ruas pra ajudar, porque tá um caos. E aí a rainha fala, beleza, vai lá. Elas têm essa despedida tocante. E aí elas conversam ali, a rainha fala que a Alissa tá, na verdade, casada com o Christian, porque o Christian deu o dicionáriozinho pra ela, então eles terminaram os rituais, né, do casamento. Então ela já tem quórum, finalmente, né, a Alissa... Eu não achava que esses rituais eram pra casar, eu achei que eram rituais antes. Exato, também achei, mas tudo bem. Eu também penso nisso. É que, na verdade, a frase eu nunca vou te esquecer é nessa parte. Mas, enfim, ela é problemática de qualquer forma. Não precisa ser na ordem também. Se a gente for comentar tudo na ordem do episódio, a gente vai ficar aqui 3 horas. Aí ela sai correndo, eu nunca vou te esquecer. E a rainha fala que ela vai usar o poder dela uma última vez pra poder ajudar a Alissa a se livrar dos Strigóis no caminho, né?
E eu não sei porque como é que ela tá? Ela tá vendo que a Alyssa tá passando? Como ela sabe com o momento certo que ela precisa usar a magia dela? Ela vai do instinto. Algo que a Gisele comentou várias vezes comigo é que os Moroi, eles são ensinados a não usar a magia de forma ofensiva. Isso nos livros eles é tão sabem intrínseco. Truque de festa de criança. E isso é tão intrínseco na mente deles nos livros que eles em nenhum momento eles pensam em usar isso pra se defender. Só o Christian realmente usa. E aí, de repente, tá a rainha, não, eu vou usar a magia pra te ajudar. Aí o André tá usando a magia logo depois também pra se livrar de Strigoi, quando ele consegue fugir ali da clausura dele. Gente, tá todo mundo usando magia agora contra esse Strigoi. Agora, se é um negócio, então, se é um negócio tão intrínseco na mente, assim, vocês não podem usar, eles nem cogitariam, não passaria pela cabeça. Não, de forma alguma. Mas como é conveniente, o roteiro libera, porque tem até punição pra quem usa, mas agora todo mundo sabe usar, né? Nesse momento é conveniente usar, eles usam. Ah, senhor. Pois é. E aí a Meredith leva o Dimitri e a Rose pra entrada lá do túnelzinho, né? E a gente tem uma maravilhosa cena de DR dos dois. Mano, a melhor cena do episódio, tá? Já vou botar aqui. É essa. Eu gosto da despedida deles no final também, mas é que essa DR deles vai escalonando num jeito tão louco. Porque eles entram, tipo, não podemos fazer barulho, senão os Strigoi vão perceber a nossa presença. Aí eles estão sussurrando. Daí a pouco eles estão berrando. Daí do nada, liga o foda-se assim, que eles começam a berrar. Por que você não me contou? Maravilhoso. Come a comida favorita enquanto eles estão... Eu amo a resposta da Rose quando o Dimitri pergunta qual que é o meu livro favorito. Ela, isso não é justo, você tem muitos livros. É muito bom. Essa DR dos dois, assim, casado há 15 anos, é perfeita. Não, é uma cena muito boa. É um boa. alívio cômico, eu gosto muito dessa cena. Porque as cenas Romitri, parece que assim, tipo, eles falaram assim, vamos construir bem as cenas dos Romitri juntos e o resto a gente caga. Não acho que seja mérito do roteiro, são os atores, porque eles entregam muito como Romitri. Sim. Quem tá fazendo aquilo ali é Cissy Kieran. Sim. Eles receberam cocô, mas eles fizeram, tipo, uma estátua perfeita de cocô. É cocô, mas tá tão bem feita que você olha e fala, putz, isso aqui tá muito lindo. Ai, que nojo, Gisele. É verdade. Que cocô perfeito, olha que perfeição. Foi bem esculpido, em cocô, mas foi. Ai, mas é maravilhoso. Enfim, enquanto cena, tá acontecendo isso, enquanto eles estão caçando os Strigóis ali, o Christian tá lá com a alta sacerdotisa, e aí ele fala do quinto elemento, que ela fala que não tá dando certo, né, as infusões lá das estacas, que eles tentaram replicar, né, com o sangue do San Vladimir, e aí ele fala que provavelmente o que aconteceu ali é o quinto elemento, que foi infundido, né, e ela fala que é blasfêmia, ele fala, mas se existir vai dar certo e a gente tem como resolver isso aqui, né. E ela simplesmente compra, né, o papo dele, né, e ela até conta por que os pais dele se tornaram Strigóis, finalmente dá um motivo, né, pra eles se tornarem o pai do Strigóis. Christian tava doente, e aí eles tiveram ali tipo, uma doença que ia condená-lo à morte, e aí eles perceberam que se eles virassem Strigói, eles poderiam ficar juntos pra sempre. É uma coisa meio perturbadora você fazer isso, não avisar o seu filho adolescente e cagar o seu filho adolescente. É, porque basicamente assim, não, desde que eu esteja com o meu marido, foda-se o meu filho. É porque pelo menos nos livros eles tinham um plano de voltar e transformar o Christian. Eles foram buscar o Christian, né, quando eles atacaram a Tasha, aquela então, ela acabou ficando uma carta pro menino, sei lá, alguma Mas coisa. ali não, eles simplesmente abandonaram. Eles não, tipo, não tinham. E isso que ele fala que eles eram pais e super amorosos. E eles só voltam a cercar o Christian porque eles estão interessados na Alyssa. Sim. Não é que eles voltam pelo Christian porque a gente, sei lá, de alguma maneira distorcida ainda ama o nosso filho. Não, eles voltam porque eles têm um plano ali junto com a Tatiana de sequestrar, matar, sei lá, a Alyssa. E aí, então. isso não bate. De novo, gente, olha o roteiro cagado aí. Isso não bate com a descrição que o Christian dá dos pais. Ele fala: meus pais nunca me bateram, meus pais eram pessoas maravilhosas, nós éramos muito próximos. O que aconteceu?
Ai, mas enfim, aí nisso a alta Fora que o sacerdotisa Christian tá falando. já tava numa idade, porque nos livros o Christian é criança, então não tem como ele virar Strigoi, porque ele vai ser, tipo, pra sempre uma criança. Ali, Ele já era um adolescente, e por que não transformaram o menino também? Não, assim, tipo, não tem fundamento. Eles deram um fundamentozinho, eles deram uma explicaçãozinha, não deixaram sem explicação nenhuma. Mas ainda assim é uma explicação que não se sustenta na relação familiar que eles criaram, né? Pra ele. Pro background que eles criaram. Porque ou eles teriam forçado o Christian a virar Strigoi também, ou eles teriam conversado e feito o Christian aceitar a ideia e todos eles teriam se transformado por livre e espontânea vontade. E do jeito que o Christian da série ele teria virado, viu? Ele teria se teria. transformado. Teria. Totalmente. Mas ele consegue convencer ali a alta sacerdotisa, né? Ela fala que é blasfêmia, mas vamos lá, né? Vamos na blasfêmia mesmo assim, né? E aí ela fala, olha, eu vou te ajudar aqui, já deu o sangue dela ali pra estaca. E eu não sei qual que é o elemento dela, não lembro agora, mas enfim, o que eu não gosto é que parece que todo mundo tem que dar sangue e só a Alyssa tem que dar o poder. Né? Por que não foi o sangue dela também? Pois é. E aí ela fala, mas só um monge pode empunhar essa estaca. Aí ele fala, tá, como é que faz pra virar monge? Ou quem pode ser o monge? Ela fala, quem eu disser que é monge, é monge. Então agora o Christian é um monge casado. Tipo, meu Deus, vou te transformar num monge aqui, tá? Você é monge e isso serve, tipo, a magia já funciona só porque ela falou que ele é monge. Foi um detalhe assim pra ser engraçado, mas que eu achei que ficou besta, porque ele não precisava ser monge, era simplesmente leva essa estaca daqui, tchau. Sim. Aí a gente tem... eu falei que a gente tinha 2 cenas do Victor, mas na verdade a gente tem 3, porque a gente aparece rapidamente o Victor chorando na igreja, fazendo porra nenhuma, só chorando na igreja. Né? E aí corta pra Alyssa andando pelo povo, no meio do povo, e aí ela encontra a Mia, que machucou o pé, que é uma ironia. Aí a Alyssa começa a usar o poder dela à torta e à direito, né? Vai curando todo mundo e ninguém fica chocado. Não, calma que ela ainda não saiu curando, ela ainda não chegou lá, calma, que ainda a gente vai ter Jesse no meio desse caminho. Por quê? O Jesse, e tá todo mundo aí preocupado, passaram a noite inteira todo mundo correndo Strigóis, e eles ficaram lá na lojinha, ninguém incomodou, Strigói nenhum foi lá, eles ficaram transando lá a noite inteira, conversando. Ninguém quebrou uma vidraça, não jogaram uma pedra. Nada. E... aí eles têm um diálogo extremamente perturbador. Uhum. E se você shippa Jesse Silver, por favor, reveja seus conceitos. Você tá tudo errado. Sabe, no início da temporada, ele é violento com ela. Tem aquela cena de enforcamento, que ela não parece que tá confortável, sabe? E aí agora, simplesmente, porque a Silver chega à conclusão de que vocês, Monroe, reprimem os instintos de vocês. Vocês foram feitos pra isso, tipo, pra caçar humanos. Vocês deviam viver disso e acabou. Cara, ela tá normalizando que o namorado dela basicamente tá falando assim, eu mato pessoas por diversão. Ele quase mata pessoas e ela acha normal isso. Gente, é certeza que é uma pessoa que vai apanhar e feio desse cara no futuro, né? Ou vai ser morta por ele, né? Tipo, um relacionamento... O fato dela normalizar isso já é absurdo. E ela querer ficar num relacionamento que ele já foi violento com ela em uma ocasião, não é mais ainda. Não, assim, é totalmente bizarro. E ela fala, vambora. Ele fala, eu quero ir embora daqui. Ela fala, vambora daqui, vamos embora juntos. E uma coisa que a série não estabeleceu, passou 10 episódios. Por que a Silver não é obrigada a reproduzir com os Monroe? Enquanto outras vampiras são? Ela é prostituta de sangue, mas ela também tem outros empregos. Então... nada disso se explica na série. Mas aí eu teria que entender que prostitutas de sangue é quase que uma profissão regulamentada. Ou você é prostituta ou você é barriga de aluguel. Pois é. Enfim, sabe? Eles resolvem fugir. Eles resolvem fugir, né? Porque eles estão vivendo um grande amor. Desde quando? Que a série não mostrou, mas ok.
Ah, uma coisa que a gente não comentou sobre os túneis que a Rose e o Dimitri estão, que eles encontram símbolos de alquimistas, né? Nos túneis, né? E a Rose pergunta o que são esses símbolos, e o Dimitri fala dos que são os alquimistas, e que apenas o alto escalão sabe, né? É só o Conselho Moroi e o alto escalão dos Guardiões sabe. Exato. Ah, gosto dessa explicação, pelo menos é melhor que a dos livros, né? Ela é mais plausível. Tá na cena com Dimitri, eu gosto. Qualquer coisa. Ah, senhor, porque essa cena ela é muito boa. É como se fosse uma estátua de cocô muito boa. É maravilhosa. Eles começam tudo quietinho. Não, a gente tem que ficar em silêncio. Do nada eles estão berrando nos túneis. Eu acho até que o Strigoi deve ficar meio assim: nossa, desculpa, não quero interromper, foi mal. Eu posso esperar aqui vocês terminarem a DR de vocês. Aí tem um que não vou esperar. Aí entra no meio da discussão da comida favorita, né? Mas enfim, né? Então. Ai, senhor. É um segura, o outro enfia a estaca enquanto eles estão discutindo a relação. É maravilhoso, gente. É perfeito. Ai, na hora que ela fala dos livros, isso não é justo, ele dá uma risadinha e aí tenta ficar sério logo depois. É muito bom, gente. Ai, senhor, a cena é boa. Tem o Conselho Moroi, eles estão numa salinha e eles recebem uma notícia por um tablet de que a rainha morreu. E assim, não faz o menor sentido, porque eles falam assim: o censo disse que a rainha morreu. Alguém foi lá checar, ela tava sozinha na torre. Quem que deu a notícia que ela morreu? Então, tipo, ela tem um reloginho, né? Tipo existe um microchip ela tem um smartwatch que então, eles monitoram batimentos, sabe? Não tinha como alguém passar essa informação, mas tudo bem. Porque dependia de alguém ir lá, checar, ver que ela morreu, ir pra um lugar onde eles pudessem transmitir informação e avisar. Saúde, filha. Não se sustenta também, mas tudo bem, descobrem que a rainha morreu. Sim. E nisso, antes a Tatiana tinha perguntado, né, pro Exato. André como é que funcionava pra ela ser eleita rainha. E aí ele fala... Se houvesse um vácuo no poder, né, o que aconteceria. Exato. Aí ela fala que eles precisam fazer uma votação de emergência com os membros do conselho que estiverem vivos, né? Que eles podem também ser atacados. Aí a solução dela é bota um Strigoi dentro da sala, deixa massacrar todo mundo. E aí eu fico perguntando, como é que ela sabia que o Strigoi ia matar justamente as pessoas que eram em oposição a ela? Porque é um Strigoi irracional. Pois é. Não, fora que aquela cena que ela tá, tipo, no meio do corredor, ela manda os guardiões pararem e eles pararem. Eles param ouvindo a galera gritando, sei lá, eu acho bem esquisito. Eu sei que eles seguem as ordens de Moroi, mas mesmo assim... mas é um instinto, eles estão ouvindo que tá tendo um ataque. Daí fica aquela coisa, né? A Tatiana... Então, aí fica aquela coisa, a Tatiana também tem contatos dentro dos guardiões, e ela tá com um séquito de guardiões que tá obedecendo ela, só que daí começa a desmoronar, porque quem tem poder em muitas frentes não tem poder em nada. Sim. Se a Tatiana, ela controla os guardiões, os Moroi, os Dampiros, os Strigoi, o que falta? Ela controla. Ela é indestrutível. Pouco, né? Ai, gente, mas né, aí a gente tem a Mia, a Alicia tinha encontrado a Mia, né, e contou pra Mia que a rainha morreu, e aí ela já percebeu que a situação tá complicada pro lado da Alicia, resolve fugir, elas encontram com o Jesse e com a Silver fugindo, vão pegar o carro dele. Nisso o pai do Jesse, que conseguiu fugir lá da sala do conselho, encontra com o Jesse lá embaixo, e assim, no carro. A Alicia já saiu da sala que a rainha tava morta há horas. O pai do Jesse saiu há minutos e os dois chegam no mesmo ponto de encontro. Pois é. E aí ele tenta entrar no carro e o Jesse não deixa e, tipo, simplesmente vai ele quer que a Silver saia pra ele entrar, né? Porque ele não quer se misturar com uma prostituta de sangue, daí o Jesse fala, foda-se. Sim. E deixa o pai morrer. Deixa o pai morrer, tipo, aquele grande, ele vai, é o grande ato do Jesse, tipo, deixar o pai dele morrer, que é bem também problemático, né, por mais que o pai seja um filho da puta, é o pai dele, não, né, o pai mereceu, mas assim... Mereceu, mas, putz, não justifica, a gente teve que aguentar esse arco todo do Jesse só pra ver essa cena?
Por Então. mim, ele só podia ter morrido. E pra mim não acabou. foi uma redenção. O personagem, ele continua sendo vilanesco, mas enfim. E aí, depois de tudo isso, que a Alyssa viu o Jesse matar o pai, ela continua com ele, mas quando ela vê as pessoas feridas, ela fala, não, eu vou descer do carro e vou salvar todas as pessoas. E aí, assim, que ela começa a curar todo mundo, e todo mundo simplesmente aceita aquilo. Uma Ninguém fica normalidade. chocado que a mulher tá curando todo mundo, sabe? Não, tem cara que tá até sorrindo, assim, enquanto ela tá É porque curando, ela vê tipo. o Ed, né? E ela fala, não posso deixar os meus amigos nessa situação. E aí a Mia também desce do carro, porque ela, ai, não, tá bom, eu vou ficar aqui com você. E aí, ok, gente, é tipo, ninguém fala, é uma heresia, o que tá acontecendo, é uma Então, bruxa, né? vamos queimar Ai. a bruxa, não, tá tudo normal, tá tudo muito perfeito, né? Tipo, as coisas, elas são tabus até quando elas precisam ser tabus, depois elas deixam de ser. E aí nós voltamos pra Rose e Dimitri nos túneis, né? Eles E estão lá essa conversando. cena quase que mata todo mundo do coração, né? Não, essa cena eu achei que ia. Eu tava falando que a gente ia ter Dimitri Trigói nessa... Fiquei nesse fim preocupada por uns segundos, confesso. Nesse fim de temporada, eles são atacados e aí, de repente, o Strigoi morde o Dimitri. Assim, tipo, na nossa cara. E na frente da Rose, e ela regala o olho, e aí você fala, pronto, é agora, acabou, vai virar Strigoi agora, socorro. Então. O frio na barriga naquele momento nossa, dá muito medo. E aí só que ela ainda tá... O problema é que ela ainda também tá sendo atacada por outro Strigoi, ela tá lutando com o Strigoi. Mas não, a Janine chega e elas conseguem se livrar dos Strigoi juntas. E tem um momento de mãe e filhas bonitinho, né? Falando que é uma honra lutar ao seu lado, né? Ao lado de uma grande guardiã. A outra fala também, né? Então é bonitinha. Não, a cena é bonitinha, mas eu quase morri do coração. Eu quase morri do coração. Foi assim... Eu falei, eu não acredito. Vocês estão com os exames em dia? Foi tipo isso? Eu tava ali, tipo, várias cenas, tipo, não, isso aqui não tá certo, isso aqui não tá certo, isso aqui não tá certo, isso aqui não tá certo. Mas na hora que o Dimitri foi mordido, eu falei, meu Deus, eu vim pra ver o Dimitri virar Strigoi, tipo, que eu já comecei a ficar nervosa demais, gente, vocês não têm noção. Mas não, deu tudo certo. Deu tudo certo. Eu espero que eles não tenham esvaziado esse plot assim, né? Tipo, simplesmente, a gente enganou vocês, ele não vai virar. Entendeu? Tipo, eu espero que eles não esvaziem o plot do Dimitri. Vamos seguir, porque eu acho que vão sim. A hora do André, eu acho que vão. Tipo, se vocês ficaram com medo que o Dimitri virar Strigoi, não, mas é outra pessoa que vai virar Strigoi, olha só. E é isso. Aí a gente tem uma cena maravilhosa. Nossa, eu acho que é o ápice da merda desse episódio, gente. Que é, a Alyssa tá lá curando, ela tá exausta. Aí ela, de repente, ela vê o André. Que o André fugiu, né, gente, lá. E na hora que ela vê o André, ela tá achando... essa cena que ela vê e ela acha que é alucinação. Não, e essa cena ainda tá boa. Essa parte da cena tá boa. Ela acha que é uma alucinação. Cagado, né? Aí a Mia vê também, aí ela percebe que não é uma alucinação. O André tá aqui, o André, né, legal. Meu irmão tá vivo, meu irmão Deus. tá vivo. Dá o tempo dela, é o tempo dela dar um abraço nele. E aí chega a Moira, num capuzinho, que na luz do dia. Ela tá com capuz. Aí quando ela entra embaixo do todo, ela tira o capuz, ataca o André, morde ele. E ela sai carregando ele sem aí capuz. ela rasga o punho dela, né, e verte o sangue na boca dele. E aí acontece alguma coisa que ela tem que se afastar. E ela sai carregando ele sem capuz. Era pra ela ter queimado e morrido. É muito mal feita. Essa cena é muito ruim, gente. Essa cena é a pior do episódio. Olha, olha, cena ruim. É uma das piores das cenas da série. Tipo, eu acho que eu já classifiquei várias cenas como pior da série, mas essa aí, ela veio com força. Ela veio assim, tipo, pra falar, ó, gente, é ruim, é pra ser ruim mesmo. A gente tá abraçando a ruindade. Porque não tem regra nenhuma essa questão dos Strigóis e assim, tipo, meu, se era pra eles poderem andar durante o dia, se eles pegarem sol, então eles são a mesma coisa que os Morões, gente. Perdeu todo o propósito. Perde todo o propósito de ser. E nesse momento a Rose tá lá voltando na clareirinha. Isso é bonitinho, né? Porque ela... eu menti! Essa é a minha cena favorita. Eu menti. Não é a cena deles discutindo no túnel. Eu ia falar que essa era a minha cena favorita, né?
Porque ela está voltando na clareira lá com os guardiões. E aí ela é puxada pra mente da Alissa. E o Dimitri, foda-se que tá todo mundo aqui, ele abraça. Ela cai no chão, né? Ela cai no chão. É muito forte a emoção que a Alissa tá sentindo. Então a Alissa tá gritando de lá e a Rose tá gritando aqui. E aí o Dimitri, ele fica tão desesperado que ele tá cagando que tem um monte de guardião ao redor. Ele se joga nela, ele beija a cabeça dela, ele abraça, ele fica tipo, ele consola ela. Ele entra num total desespero por ela. Ai, gente, é tão lindo. E assim, eu acho maravilhoso que tem uma garota no chão se debatendo e ninguém liga. Só o Dimitri, assim, né? Só o Dimitri. Nem a mãe dela. Nem a mãe dela que tá ali. Ele é o único que esboça uma reação. O resto fica assim, putz, legal. Quando ela acabar com a histeria, a gente continua. Ninguém se preocupa em saber, tipo, o que tá acontecendo. Porque ela podia estar com dor, ela podia, sei lá, ter quebrado um pé, alguma... Ninguém liga. Não, é uma coisa só maluca. O Dimitri. Só o Dimitri. Mas foda-se, mesmo. porque é muito fofo a cena dele dando um beijo nela. Na frente de todo mundo, tô nem aí. A gente releva a parte ruim, então, que a gente fala, eu tô lustrando a estátua de Cocô. Eu falei que era uma estátua de Cocô, Luene. É que assim, o Dimitri é o cristalzinho, o resto em volta é a merda. É mas tem aquele cristalzinho ali no meio. Entendeu? É aquele cristalzinho que a gente salva do meio do cocô. O episódio 8, o que aconteceu? O cristal tombou na merda. Mas a gente pôs ele de volta de pé, limpou e tá tudo bem. Aí, gente, resolve todo mundo ir pra clareira lá. Por quê? Porque é o melhor lugar pra todo mundo se encontrar, né? Onde o Christian vai lá fechar os wards. O que eu não gosto é que, assim, parece que caiu a ward de um lugar só daquele ponto. E aí todo mundo se concentra lá porque, os Strigoi vão invadir por aqui. Eu achei que tinha caído a proteção do domínio da província como eles todo. falam que tinha caído uma parte das wards, mas assim, se existe uma estaca só, não existe como ir ativando parte das wards ou não. Isso ficou meio estranho. Ficou bem mal explicado. Eles falam que é uma parte das wards no episódio anterior, no 9º episódio, mas realmente não ficou muito claro isso, a questão das wards. É realmente só essa parte? Por quê? Como que funciona? Eles conseguem... E aí, é tipo Wakanda, que eles conseguem ir abrindo partes daquela muralha não, daquela proteção de Wakanda? Sei lá, né? E aí o que eu não... Saiu um estilo dessa cena, que era a Rose e o Christian, e tava, né, parecia que numa cena no fundo. Eu falei, não vou me iludir. Porque eles não vão lutar juntos. E eles não lutaram juntos. Eu estava certa, eu não comprei. Me dei bem, porque não criei a expectativa. Eles botam todo mundo lá e tá escurecendo, porque eles levaram o dia inteiro pra fazer tudo que eles precisavam fazer. 7 horas à luz do dia, pra fazer toda essa zona. Aí o Christian chegou lá, pegou o poderzinho da Alissa, tá com a estaca. E aí nisso os Strigoi estão se posicionando. E eles falam, não, vamos proteger o Christian, né? E o Christian... a Rose fala, eu te dou cobertura. Você acha que vai ter, parece, né, vai ter uma luta Rose e Christian igual em Cherokee. Que aquela só não é a melhor cena de Cherokee porque ela dá pro Dimitri. Porque se ela não desse pra ele, essa era a melhor cena. Mas esse livro é todo bom, né? Por isso que eu adoro esse livro, né? Porque esse livro é bom, mas eu tô falando... É que essa cena dela com o Christian é maravilhosa. É muito boa. É uma das melhores cenas de Eu falei, só perde pro sexo, porque também nada acima, né? Não, claro, jamais acima disso. Mas assim, tipo, é uma das melhores cenas do compilado dos livros, eu acho. Se você acho também. E aí você pensa, eles estavam com a faca e com o queijo na mão, eles jogaram no cocô. Eles jogaram, tipo, não quero. Não, ele fica ali se esquivando, aí a Meredith ajuda, aí o Mason é jogado, enfim... A Mia aparece usando o poder dela, mas ele não joga um foguinho, gente. O Christian não pode usar. É porque ele fala pra Alissa, né? Ele entrega a estaca pra Alissa, a Alissa consegue encantar a estaca com o espírito. Ela e a Rose juntas conseguem encantar, né? E isso não tem consequência, porque teoricamente a Alissa está usando a luz da Rose e foda-se, a Rose não tem nada de escuridão nela. Sim. Que eu acho que esse lance da escuridão é uma coisa que a série vai abandonar. Na próxima temporada não vai nem falar a respeito. Foi embora. Porque se já não teve consequência agora que a Alissa usou o poder à torta e à direita, a Rose não sentiu nada. E ela ajudou a Alissa a encantar a Stack também. Cagou, né? Então. E aí, enquanto tá tendo todo esse rolê,
a Sônia entra na igreja. Como é que... Primeiro, Nos livros, Strigoi não podem pisar em solo sagrado, né? Mas tudo bem. em geral, na mitologia vampírica, vampiros não conseguem pisar em solo sagrado, né, gente? Mas ok, ela encontra o Victor na igreja e o ataca. E aí ele fica pedindo perdão pra ela, né, antes disso, E acaba, tipo, não tem mais cena dos dois. E aí fica em aberto, né? Então, a gente já tem 4 personagens que a gente não sabe. 5 que a gente não sabe o que aconteceu. O André, que a gente só vê que ele virou Strigoi, mas só. O Victor, que some, a gente não sabe mais o que acontece. O Mason, que depois que ele é jogado lá na árvore, tá vivo, tá morto, vai viver, vai morrer. A Alberta, que no começo tá... Que nunca mais aparece. Não aparece mais. A Sasha, que desaparece. Então, assim, não dá pra saber a quantidade de personagens que terminou esse primeiro episódio vivo ou morto. Eu espero que tenha matado todo mundo, porque é mais ou menos gente. Olha, o Jesse Silver, que tinha que morrer, não morre, né? Pois é, eu tava torcendo pra eles morrerem nesse episódio, eles nem pra isso eles servem, gente. Não. Nem pra isso. Mas enfim, tivemos toda essa batalha, e o Christian consegue lá colocar as wards, levanta as wards. Mas, gente, eles não tinham muito Strigoi dentro Porque, assim, eles conseguiram evitar que entrassem novos, mas eles ainda têm um problema dentro, né? Que eles têm que resolver esse problema dentro, imagino eles foram meio que né? caçando todo mundo e mataram os que ficaram dentro, não sei. Não explicaram também, é ruim. É ruim. Sim. Mas ali o Mason tá ferido, e aí eles percebem, e nesse meio do caminho a Rose e a Alyssa resolvem fugir dali, eu não entendi. O Dimitri, nessa cena da batalha, o Dimitri sai carregando a Alyssa, né? Tipo, o Dimitri não luta! O Dimitri não luta! Ele foge com a Alyssa. Porque a Rose pede. Tá, o Dimitri não luta, esqueci disso. Essa cena da batalha é bem ruim, gente. Eu só gosto dessa cena da batalha porque a gente vê a Rose e a Janine lutando juntas, eu acho legal. Mas só. No geral, ela é bem ruinzinha. Mas eu trocaria Rose e Janine por Rose e Christian, sem pensar 2 vezes. Não, é assim, eles jogam... O Mason, ele é jogado na parede, assim, provavelmente... Pode ter quebrado, sei lá, a coluna, qualquer coisa. Sim. E aí eles saem carregando ele pela... De um jeito que só piora as coisas. Que eu acho que assim, se ele não tinha ficado paraplégico, ele ficou ali. Ele ficou. Porque não tem como. Bom. E aí depois ainda falam assim, não, o Mason ele tá em cirurgia. Que cirurgia? Que médico? Não tinha médico pra tratar a rainha. Tem médico pra operar um vampiro merda. Ai, senhor. Não, e essa cena deles carregando é só pra mostrar que eles estão vendo a notícia da coroação da Tatiana. Ela foi... E a Tatiana trocou de penteado, então voltou o médico e voltou um cabeleireiro. Não, tem que ter um cabeleireiro pra fazer o cabelo dela. Que não é que ela fez um coque merdão, não, ela fez um penteado todo especial. Quem que fez aquilo pra ela? Gente, eu acho que tem que... Não dá pra gente mostrar os personagens todos chechelentos, sujos. Mesmo numa situação de batalha, eles têm que estar mais bonitos, apresentáveis. Mas sejamos realistas, né? Eles estavam vivendo uma batalha. Ela podia minimamente ter ficado com o penteado e a roupa anterior dela. Não faz sentido, sabe? E aí nisso ela anuncia que a Alyssa está sendo procurada pela morte da rainha. Esclarecimento sobre a morte da rainha. Ou seja... Isto me lembra, Luene, um outro personagem. Quem será? Talvez Rose Hathaway? Não, acho que eu estou confundindo as coisas. Será? Será que roubaram o plot da Rose pra dar pra Alyssa? Isso aí eu não gostei, tá? Assim, isso na cara dura. Nossa, tá engasgadinho aqui. Tá engasgado. Isso foi... A gente tinha especulado isso entre nós, essa possibilidade de acontecer da morte da rainha, a Alyssa ser culpada, mas eu não esperava até for real que eles iam fazer. Você não... Eu queria acreditar que eles não iriam fazer isso, eles fizeram, gente. Ai, mas, né? E aí, bom, vamos partir para os finalmente, né? Que a gente tem a cena da despedida, né? A Alyssa acorda
ela não, tá... calma. A Alice acorda dentro do carro com outra roupa e um outro cabelo também. Então Penteado, eu imagino a Rose assim, nossa, minha amiga não pode fugir assim, toda vestida com roupa de baile. Deixa eu fazer uma chapinha no cabelo dela. Eu tenho aqui 3 horas. Eu posso fazer um sexo de despedida com o Dimitri ou eu posso fazer chapinha no cabelo da Alissa. Chapinha no cabelo da Alissa. Óbvio, muito mais importante. E assim, eu acho interessante... A figurinista, eu não sei que fogo no cu que ela tem, que ela fica mudando roupa e penteado dos personagens toda hora, sem necessidade. E eu acho interessante o seguinte, elas tiveram que parar e comprar roupas novas pra elas se misturarem aos humanos. E aí, de repente, elas estão com roupas civis, né? Tipo, o guarda-roupa da Alissa não tem uma caixa réu, pelo amor de Deus. Não, assim, tem, ela usa uma vermelha, só que é com um casacão todo bonitão e tal, mas tem... As roupas da Rose são passáveis, é normal. Sim. Ela mas tá aí sempre de cropped e calça. Então até aí a Rose vai, mas a Alissa, ela tá com uma roupa mais simples. E assim, também não explicam como que a Alissa sabe dirigir. Ela fala, eu não sei se eu sei. Nesse caso, por que a Rose não vai dirigindo? A Rose também não sabe, né? Eles quiseram manter a piada interna, mas a piada é o Dimitri não deixando a Rose dirigir. Não é a Alissa dirigindo no lugar da Rose. Sim. Mas enfim, calma, que antes delas dirigirem, tem a primeira despedida dragozeira, né, pra começar. E o Christian... Eles descobrem que estão casados, né? Eles descobrem que estão casados. E só que o Christian fala, assim, que a tia dele morreu. E a tia dele era a Evete Ozera. E eles falam o nome dela lá no, acho que no episódio 6, eu acho. Sim, eles falam exatamente Evete Ozera. E ela morreu. E ele fala que ele virou o head da família porque a tia morreu. Ou seja, ele era o único. Ele virou igual a família Dragomir, só tem ele. Porque a Tasha não pode assumir. Mas no episódio 6 também, ele fala que ele aprendeu a lutar com a tia, Tasha. Com a tia Tasha. Ele fala o nome da Tasha. Então, assim, das duas, uma, ou eles esqueceram da Tasha, o que eu acho mais provável, que os roteiristas tenham esquecido. Ou a Tasha já começou a temporada morta e ele só fez menção a um personagem que nem existe mais. E não deixaram isso claro. Puta desperdício, né? Bom, isso também acho. Desperdício é o que a gente mais tem, né? Ai, senhor. E assim, é um óbvio pretexto pra ele ficar, porque assim, não tinha motivo algum. Me fala, qual o motivo do Christian ficar? O Christian é renegado. A família dele, a mãe dele, o pai dele tocaram terror. Ele vai ser mais do que perseguido. E assim, a mãe dele prometeu se vingar dele matando a Alissa. Ele devia fugir com a Alissa pra protegê-la, né? Já que ele usa magia ofensiva e tal, seria mais uma barreira. Então assim, um motivo dele ficar é porque eu tenho que limpar o nome da minha família, eu sou o head da família. Bosta. Motivo bosta. Não tão bosta quanto o motivo pro Dimitri ficar. Pois é, porque aí a gente tem a despedida fofinha da dragozeira e aí a gente tem essa despedida que é só pra cortar o coração, porque ela não tem porquê de existir. Era pro Dimitri falar isso. Ele fala, eu quero ir com você. Ela fala, não, mas isso não seria pra você. Pra começar, que eu já tô magoada que deixaram o melhor penteado da Rose pra última cena da série. Pois é. Queria ter visto mais cenas dela. Ela tá muito linda. Linda nessa cena. Linda. Essa cena, ela tá maravilhosa. Nossa. Ela já é linda. Se pisa tá em mim. Tô pedindo há meses. Mas nesta cena... E o beijo que eles dão nessa cena, ai meu Deus do céu. Todos os beijos que eles dão, não tem um beijo que eles dão nessa série que é ruim. Mas enfim, aí o Dimitri ele quer ir. Porque ele não tem por que ficar, gente, Dimitri. Ele fala, I could come. Ele fala. Rose... Número 1, a protegida dele tá indo. Número 2, a mulher dele tá indo. Na verdade não, é o número 1, a mulher dele tá indo, e o número 2, a protegida dele tá indo, ele está sendo acusado de traição, pode voltar pra cadeia, quiçá será acusado, quiçá ser condenado à morte. Pela Faz Tatiana. todo sentido do mundo ele ir embora. Aí a Rose vira e fala assim, esse não seria você. Que? Sendo que ela ficou socando a cara dele, falando, luta!
luta por mim. Aí no momento que o cara fala assim, quer saber? Eu vou embora com você. Ela fala, não, esse não seria você. Ah, vai pro inferno. Os roteiristas estão cagando. Porque isso é roteiro. Gente, é o roteiro. A história inteira foi feita pros dois irem embora juntos. Os quatro. Aliás, os dois casais, as quatro pessoas ali. Você chega nesse ponto, se vai embora, os quatro, você se convence, você fala, puta, faz muito sentido. E aí, pra não ter... Porque eles precisam que as duas vão embora, só as duas, e elas tenham que voltar, né, pelos machos depois... Eles dão umas desculpas esfarrapadas pros machos ficar, gente. E é pelo ruim, amor de gente. Deus. O negócio do Christian ficar porque ele é head da família não cola, porque a gente sabe que a Tasha ainda tá viva. E mesmo assim, por que ele vai ficar por uma sociedade que sempre tratou ele que nem bosta? Eu quero me redimir pelo que os meus pais fizeram. Que merda de ideia, sabe? Nossa, o Christian é muito chorão. O Christian dos livros tinha mandado ele cagar. Nossa. Exato. E aí, o Dimitri tá finalmente fazendo tudo aquilo que a Rose queria que ele fizesse. E ela fala, esse não seria você. Então foge com o Mason e para de encher. Aliás, o Mason tá fudido, né? Ele vai acordar paraplégico e descobrir que tá sem carro e sem mulher, né? Ele vai acordar, exatamente. Ele vai acordar sem o movimento das pernas. Vai descobrir que a mulher dele roubou o carro dele, que ela não é mais mulher dele, porque ela voltou com o Dimitri. Só falta ter um bilhetinho assim da Rose. Muito obrigada, espero que a gente possa ser amigos. Ai, que horror. Só falta isso. Gente. É melhor ele acordar mesmo, morre aí e vira fantasma. Aí nisso a Rose tem toda essa despedida com o Dimitri, ela vai se despedir da Janine. A Janine viu a engolição Romitra assim em primeira mão. E nem piscou diferente. Sinceramente, eu gosto que ela tem uma despedida da Janine, mas eu achava que a despedida da Janine tinha que ser antes do Dimitri. Depois, né, o Dimitri... A despedida do Dimitri tinha que beijar e ir pro carro. Não tinha despedida. Não tinha, né, pra começar. Tinha que o Dimitri tá dirigindo, a Rose no banco do carona, Alice e Christian atrás, lindos, acabou. Acabou a série, eu estaria feliz, eu estaria mais feliz se isso tivesse Nossa, eu estaria também. Já tem até a fanfic da primeira noite deles na estrada na cabeça, mas tudo bem. Não, aí tudo pra Janine falar, tipo, você tem que ir e tal, e entregar um cartão pra ela, perguntar que é isso, é o número do seu pai. Tipo, nossa, easter egg, todo mundo queria. Na hora que a Rose pegou o cartão, eu já sabia que era o Abe, tinha certeza absoluta. Era óbvio que era o contato do Abe. O que faz mais sentido do que nos livros, agora finalmente, porque ela não fugiu na série, então agora que você vai fugir, toque o contato do seu pai pra você encontrar ele, porque ele vai poder fazer alguma coisa por você. Nos livros que você ficou 2 anos fugido e que ele não ligou quando você tinha 15 anos e fugiu com a última das Dragomir. Ah, Senhor amado. Faz muito mais sentido que nos livros, assim, a construção agora do encontro que ela vai ter com o Abe vai fazer sentido. O Abe era um plot que tava de fora até agora, aí que vai entrar, né? Também vai ter aí a chegada do pai da Rose. Eu gosto do Abe, eu não acho que ele é um personagem sensacional que nem todo mundo acha. Eu gosto do Abe, dos livros. Eu só não engulo muito a coisa dele ter abandonado a filha por 18 anos e depois aparecer e querer ser o pai do ano. Eu acho que tinha que rolar um conflito ali. Eu acho que a Rose aceita fácil demais. Mas isso é coisa dos livros também. Tô me alongando aqui na coisa que não importa. Mas enfim, eu tô empolgada. Eu tô empolgada pra ver essa coisa, porque já teve a citação ali dos alquimistas, né? Então a gente teve um nome pra aqueles personagens misteriosos do episódio 7. A gente sabe que isso significa o quê? Sidney, e a amizade da Sidney com a Rose é muito importante nos livros. É capaz de darem essa amizade pra Alyssa, do jeito que as coisas estão. Por quê? O que acontece? Que elas vão embora com o carro, aliás, que a Alyssa vai dirigindo e tal. E aí, que elas até comentam que elas sempre sonharam com isso, mas não dessa forma, né? Era só botar os machos no banco de trás. Aí tava completa. Perfeito. Acabou. E aí a última cena... Cara, ela tinha até o contato do Abe, ela podia, sei lá, conseguir documentos falsos. Ela nunca mais ia precisar voltar pra aquele lugar. Gente, podia ter feito uma segunda temporada da vida deles entre os humanos. Olha que gostoso, eu ia gostar. Aí faz uma série adolescente, dos conflitos adolescentes deles vivendo, né? Tipo, com humanos, tendo que ter uma adaptação. Aí, sei lá, surge com outras pessoas aí. Ninguém vai ser tão interessante quanto o Dimitri, mas ok. Quem sabe a Alyssa conhece alguém mais interessante que o Christian, né?
pra ter uns Mas você tá conflitos. falando delas fugindo sem eles? Não, fugindo com eles. É tipo, ter conflitos dos casais. É, tipo, Tá. ter Não, conflito aí no mundo humano, aí sabe? acabou. Um Aí conflito acabou, de não tem escola, mais sei lá, a eles gente da universidade. A gente sabe que eles forçaram essa separação agora, porque se não separasse agora, não separava mais. Não ia ter motivo pra eles se separarem. O roteiro forçou aqui pra não forçar mais lá na frente. O meu medo é isso resultar em triângulos amorosos tirados da bunda. Tipo, do nada, Rose e Lisa estão interessadas em outros caras. Eu mato as duas. A Lisa nem tanto, porque o Chris é chato. Mas a Rose, nossa, esfrega a cara dela na foto. Uma coisa é ela recorrer ao Mason porque ela tá carente e ele já ser uma amizade colorida dela de muito tempo. Você duvida? Você duvida? Não, desses roteiristas não. Porque a última cena do episódio não é elas indo embora. É o André abrindo os É o olhos. André despertando. E aí, gente, não bastasse o plot da Rose assassina da rainha ter passado pra Lisa, como é possível que o plot do Dmitry Strigoi tenha passado pro André? E isso me preocupa E demais. aí, gente, aí se fizeram fica isso, mais complicado. Aí, se eu descobrir Porque que se isso for aconteceu, eu agora paro de uma assistir. caçada da Lisa, então, Ai. se for uma caçada da Lisa pelo irmão, ao invés de ser a Rose atrás do homem que ela ama, aí, nossa, eu Cagaram. boto fogo. Cagaram. Se chegar na segunda temporada e eu perceber que aconteceu isso, gente, eu não sei o que eu sou capaz de fazer. Eu sou capaz de pegar um avião e ir lá brigar com a Julie Black. Não vai ter pano que se passe. Nossa. Por isso, assim, eu estou aqui com medo dessa segunda temporada. A gente vai gravar aqui mais pra frente, a gente vai ter um episódio falando das nossas... do que a gente sabe sobre a renovação pra segunda temporada, né? Mas assim... Então, a gente não tem certeza que vai ter, a gente especula que vai ter, sim, uma segunda temporada. E as pontas... Eu ia falar, as pontas que eles deixaram soltas. Eles deixaram tudo solto, eles não concluíram absolutamente nada. Eu sinto que pegaram os 6 livros e transformaram os 6 livros em um grande prólogo pra introduzir a história que elas querem contar. Mas é basicamente Que será que é fizeram. Vampire Academy? Não sei. A gente quer ver isso? Eu quero ver O que eu queria ver não me deram, tá? O que eu queria queria ver ver. sexo, Romitri. Eu queria. Sexo selvagem. Umzinho, gente, umzinho. Todo mundo nessa série se comeu. Jesse e Silver se comeram 3 vezes. 3. Inclusive nesse episódio. Eu acho que eu só não sofro tanto, porque metade do casal eu vi transando, que foi a Rose. Não me satisfez. Não, também não, mas assim, muito pensando bonitinha a bem, bunda do Mason, Entre mas... o nada e isso, eu fico com isso. Eu tô quase no nada, porque olha... E assim, gente, Mermia, não teve uma cena das duas, é o episódio final e não teve nada das duas. Tem só na hora que ela anuncia que o Mason tá lá em cirurgia, as duas se abraçam e ficam chorando. Ah, não, tem, ó, falei merda. Falei, caguei, volta. É que a gente Tem acabou não comentando muito essa cena. A Mia pede, né, pra Meredith ficar com ela, pra dormir com ela lá, que ela tá com medo, assustada, porque Sim, foi um sim. dia muito longo. E assim, ela não tá nem aí de procurar onde que o pai dela foi parar, né? Ela cagou pro pai, Eu sei que ela tá magoada, mas poxa, ela não se preocupou em verificar se o corpo da Sônia tava entre os Strigoi que invadiram a escola. Não, nada. Gente, ó, o seguinte, segunda temporada, troca os roteiristas, todos. Deixa só o do episódio 7. Pega o do episódio 7 e faz ele roteirizar tudo, pronto. Exato. É isso aí. Arranjamos a solução. E Pronto. me contrata pra eu prestar consultoria. Eu e a Gisele. Eu A gente cobro tá... tão baratinho, vai. Pô, faria, hein? Faria bem feito, ia ficar bom. Olha, eu troco tudo por uma cena Romitri, só isso. Uma cena de sexo Romitri. Só isso. Ai, eu não teria ficado tão chateada de não ter cena de sexo Romitri se todos os outros casais não tivessem se comido, entendeu? Uhum. Meu problema é que todo mundo teve, menos o que mais interessava. É isso. E aí eles vão segurar tanto essa cena que quando vier vai ser assim, tipo, ah, legal. Pois é. Gente, o momento Não, certo vou era o surtar. episódio 6. Era o episódio 6, Era. tava ali, tava feito, a cama tava prontinha pra eles. Era só fazer. Nossa, tá, o cavalo passou selado e ninguém montou.
Mentira, eles voltaram, a gente só não viu. Então, é essa a tristeza. Por Eles quê? transaram Por que naquela eles fizeram cena? a gente ver tanto pararia, sexo? sabe? Não, eles fizeram a gente ver tanto sexo de todo mundo e não deixaram a gente ver o que a gente queria. Eu vi o André transar com a Tatiana pra nada, porque aquela cena não teve função. Eu acho que aquilo ali foi só pra estabelecer, olha, a gente é uma série adulta, tem cena de sexo. Pois é. Então, aí vem o problema, né? É uma série adulta com um monte de furos básicos que nem um adolescente aceita, né? É uma série adulta que pega o plot político e transforma numa bobeira. Que é bobo, gente. O conflito político da história, ele é bobo, ele não se sustenta. A Tatiana teve que manter um cara vivo pra saber o que fazer, sabe? Que tipo de pessoa é essa que tá tentando tomar o poder e não entende da mecânica do negócio? Sim, é ruim, gente. Olha, dá pra Olha, ter é feito ruim e Romitra melhor. é bom. É isso. O É balanço isso, gente. da temporada é esse. A gente salva o nosso cristal e a gente se abraça ele. Eu falei pra Gisele, vamos editar todas as cenas Romitri e abraçar elas e assistir até o final dos tempos, tá? Exato. É isso. É isso que a gente precisa Eu já fazer. tenho, inclusive. A moça do Twitter me já manda, fez. por favor. Só pegar. Te mando. É isso, minha gente. Essa foi a nossa análise do episódio 10. Qual sua nota pra esse episódio, Gisele? Eu vou dar 3,5. Porque eu acho que ele é um episódio que me leva ali na mesma faixa dos dois primeiros. Que, se eu não me engano, eu dei 3 ou 3,5 também. Ele funciona, mas ele fica muito aquém do que eu esperava para um final de temporada. Eu vou ficar com 3. Porque eu acho que 3 tá justo pra esse episódio, assim. Ele não é dos piores. Ele é bom, é um episódio, assim... Que é gostoso de assistir, ele é dinâmico e tal. Mas é que o problema é que ele traz, é o que a Gisele disse lá no começo na resenha sem spoiler, ele colapsa sobre o peso dos erros dos outros episódios. Então episódios. As coisas não vão funcionando porque você vai vendo, isso aqui não funciona porque não foi construído, isso aqui não funciona porque não faz sentido o cara tá dentro de um carro e ter um acidente. E eu também sinto que esse episódio teve mais Lissa do que o Rose. Ficou mais descarado. A Lissa teve muita importância sozinha e muitas cenas dramáticas e de reviravolta. A Rose ficou com o Dimitri. Então, é um problema sério que a série trouxe, que a Rose não funciona fora do casal. Isso é muito sério. A Rose não tem um plot porque para a Rose tá nos túneis, ela tá com o Dimitri. A Rose tá se jogando no chão por causa da Lissa, ela tá com o Dimitri. A Rose tá se despedindo do Dimitri. A Rose, sabe? É o tempo todo ela e o Dimitri. Eles resumiram a Rose a um romance. Gosto, porque Romitri é o meu casal favorito, mas gente, ela era a melhor personagem. Ela sustenta, quase que um livro inteiro sem Lissa e sem Dimitri. Sim. Ela. Sim. Ela consegue sustentar facilmente. E aí agora a gente ela sai da saga VA com lordose, porque é de tanto carregar essa série. Ela carrega tudo nas costas. E aí agora a gente vendo série de livros. Tudo passar pra Lissa... É isso aí, gente. A perspectiva é segunda temporada. Eu tenho quase certeza que vai ter, né? Não vou bater o martelo enquanto não sair um anúncio oficial, mas eu acho que sim. Só que será que é a história que eu quero assistir? Será que é VA? Não sei. Fica questionamento. É VA? A partir de agora continua sendo VA? Então eu tenho uma certeza, assim, eu vou com muito mais cautela assistir uma segunda temporada. Eu vou já esperando me decepcionar o tempo inteiro. E a série ela vai ter que me provar que ela é boa. Sim, eu vou porque eu já vou achando que ela é ruim. Ela vai ter que me mostrar que não. Sim. Vai ser diferente da primeira temporada. A primeira temporada foi assim, sem expectativa. Pode ser bom, pode ser ruim, me decepcionei. Então pra segunda eu já vou falar assim, isso aqui vai ser uma bosta, me prova que você é boa. A qualidade pra me agradar vai ter que melhorar bastante. Sim, tem que ser mais coerente. Gente, novamente o que a gente já repetiu várias vezes ao longo dos episódios. Não tô a gente não tá nada pedindo demais. fidelidade, a gente tá pedindo coerência dentro da própria história que tá sendo criada. Vocês estão me contando isso. uma história X, eu quero que vocês façam. Sabe? Exato. Eu acho que tem que ter coerência dentro da história que eles estão criando e que seja crível, que eu acredite naqueles personagens, que eu acredite nas ações deles, que faça
que tem algum embasamento, sabe? Na história deles e na realidade também, né? Exatamente, exatamente. Mas é isso. Por hoje é o que Por temos, hoje é né? isso, pessoal. A gente volta na semana que vem com as nossas expectativas. Agora a gente também tá com os episódios nas plataformas de áudio. Então, se você tá ouvindo pelo Spotify, enfim, nas plataformas de áudio, a gente tem um canal no YouTube. Vem aqui, se inscreva, que vocês ajudam muito a gente. Dá um joinha. É muito legal pra gente. Ajuda bastante. Ajuda bastante na divulgação e compartilha, né? Caso você esteja ouvindo ou vendo isso depois que a série já estreou no Brasil, a gente já tem um streaming oficial e etc. Também compartilha com as outras pessoas que você sabe que estão assistindo para elas chegarem ao nosso canal. E quem sabe, né, as nossas insatisfações elas começam a fazer barulho e de alguma forma isso chega na produção. Isso. E deixem aqui embaixo seus comentários. Digam o que vocês acharam do episódio 10, se vocês gostaram, se vocês gostaram da finalização, quais as expectativas de vocês para a próxima temporada. O que vocês acham? Gostaram do André Strigoi? Como que vocês estão se sentindo a respeito disso? Tá difícil, gente, tá difícil. Mas a gente vai vencer, né? O fã de VA é um tombo atrás do outro, mas até agora o fandom ainda tá de pé. É dias de luta, dias de luta, tá gente. De pé. Exato. Dias de luta, dias de luta. Mas enfim, vamos ficando por aqui. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Beijo.